as canções para preparar nosso espírito. Então, a Denise vai falar com vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer o filho que trouxe a mãe, o marido da Adriana, que é a nossa paixão, que está aí, e todos aqueles que não fazem parte desse grupo, mas vieram para servir. Tá bom? Oi, gente, vamos começar orando. Deus Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado que o Senhor nos concede saúde física e mental para estar hoje aqui, Pai, e muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado força nas pernas e fé no coração para continuar na batalha e levar o nome do Senhor para frente. Quero muito te pedir, Pai, que o Senhor hoje me dê o respeito suficiente de falar para as mulheres mais velhas, e que o Senhor hoje não me use, não como Denise Tangerino, mas como seu Espírito aqui entre nós, Pai. No fundo, não importa quem está ensinando, mas importa que seu nome seja glorificado. E eu te peço que a gente possa ter uma ótima manhã agora e depois retornar para as nossas casas em paz e segurança. E é em nome do seu Filho amado que eu te oro grata. Amém. Eu quero começar contando uma história. Alguns conhecem o meu primo, meu novo primo, o Pedro, de 4 anos, filho do Sérgio e da Estela. E alguns meses atrás eu decidi que eu ia subir para o Ministério das Crianças para cuidar do meu primo. Mas, na verdade, assim, como eu trazia as minhas sobrinhas, eu achava justo que, se eu trago 3 crianças, que eu suba para ficar com as crianças. Afinal, seria injusto eu levar 3 e eu ficar numa boa aqui e as pessoas morrendo lá em cima. Então, eu comecei a dar aula para eles. E, no começo, a gente se empolga muito, porque as crianças correspondem muito. Mas, depois de um tempo, tem uns domingos que dá uma preguicinha, tem semanas que eu tenho 3 empregos. Então, tem semanas que eu não consegui organizar direito a aula. Então, eu comecei a ver que meu nível de qualidade estava baixo. Mas, beleza, eu estava indo lá, fazendo o melhor, orando e dando o meu melhor. Daí, chegou um dia, eu abri a Bíblia e falei, crianças, hoje nós vamos conversar sobre 10 homens que foram curados por Jesus. E daí a gente começa a contar para a criança e vai narrando assim, né? Chegaram 10 homens, todos doentes. Quem aqui já ficou dodói? Daí eles levantam a mão, eu fiquei. E eu vi que meu primo nada. Ele estava no cantinho dele. E eu sei que ele é apaixonado por mim, então tentava estimular e ele não vinha. Daí terminou a aula, ele não participou, eu achei estranho. Eu fui lá e falei, Pedro, o que aconteceu que hoje você não participou? E daí ele, com aquela cara gorda, lavada, olha para mim e fala, essa história eu já sei, por que eu ia ouvir de novo? E daí eu fiquei pensando, dentro de mim, quantas vezes alguém sobe para dar uma aula e abre uma escritura na Bíblia e a gente não fala, porque a gente já tem o filtro moral e o filtro de, eu não vou falar para não levar aquela bronquinha, mas a gente pensa, mais uma vez eu vou ouvir a mesma escritura. Ou mais uma vez as pessoas vão falar a mesma coisa. Ou eu estou indo para uma reunião para ouvir a mesma mensagem. É ou não é? Então hoje, eu nunca fui cantora profissional, não sei lidar ainda com esses paranauê aqui. Isso. Então hoje eu só queria pedir para que a gente tentasse abrir o coração para ouvir as mesmas escrituras, mas por um outro ponto de vista. Para a gente não olhar as escrituras e falar, puxa, mas isso eu já sei decor. Mas olhar e falar, puxa, mas desse decor que eu já sei, o que eu posso pegar de mensagem hoje? Ou o que eu posso sair daqui refletindo para mim? Porque de todo o coração, a maioria das mulheres que eu olho aqui, eu conheço desde os 5 anos de idade. Eu tenho 36. Faz 31 anos que eu venho em Dia das Pedras Preciosas. Primeiro eu vinha com a minha avó, depois com a minha mãe. Então, eu cresci aprendendo. Filha, chegando lá, você ajuda a senhorinha a subir a escada. Filha, chegando lá, você pega a água para tal senhora que tem a boca seca.
filhas. Então, assim, eu não tenho nada de novo para falar para vocês que vocês não leram nesses 30 anos de caminhada na Bíblia. Mas o que tem de novo hoje para a gente pensar? Os últimos anos da minha vida, eu tenho pensado um pouco sobre o papel das pessoas mais velhas. Primeiro porque eu estou envelhecendo, isso faz parte, mas também porque eu comecei a perceber, como professora, e esse ano faz 8 anos que eu dou aula em faculdade, que a gente vai envelhecendo e a força não é mais a mesma, isso vocês sabem. Só que a gente começa a olhar situações de fora e pensa, coitados, estão fazendo tanta bobagem. Se eu pudesse falar para eles me entenderem, que é para eles pararem de fazer essas bobagens que a vida vai cobrar. Então, por exemplo, quando eu vejo aluno que tem tudo pago, o pai paga todas as contas, parará, e o cara não vem para a minha aula. Eu não fico brava dele não vir. Eu penso, daqui a uns anos, ele vai olhar para trás e falar, por que eu não assisti a aula? A professora era chata, mas eu precisava daquilo. E a gente olha os mais novos com essa visão de, eu não tenho mais a mesma força, mas eu tenho a maturidade que eles não têm. E se eu pudesse descomplicar a vida deles, seria tão importante. Por outro lado, eles nos olham e falam, essa pessoa está dando esse sermão, mas ela fez tudo o que eu estou fazendo agora. Então me deixa viver. E eles também não estão errados. Porque para um dia eles chegarem na nossa posição de olhar para os mais novos, eles precisam passar a trajetória deles. Por isso que pai de adolescente sofre tanto. Porque pai de adolescente olha e fala, por que ele não entende isso? Ele vai sofrer com isso. E o adolescente pensa, mas eu quero viver isso, por que ela está falando que não? E a gente tem um choque geracional. O livro de Tito sempre me ajudou a pensar, porque as mulheres que mais causaram impacto na minha vida, e hoje a Gladys está aqui, mãe é mãe, né? Mãe a gente não pode falar, e eu tenho logo 2 para não ter problema. Mas a Gladys está aqui, que foi uma das minhas referências, e eu tenho outras referências. Elas sempre foram pelo menos 10 anos mais velhas, porque eu pensava, se eu ouvir pessoas da minha idade, elas estão passando pela mesma bagunça. Mas se eu ouvir alguém 10 anos mais velho, talvez eu consiga dar uma poupada nos problemas aí na vida. E quando eu caí em Tito, e nós vamos entrar na escritura que fala sobre as mulheres mais velhas, eu sempre fiquei pensando como o livro de Tito é um livro sobre vivência dentro da igreja, ele é um livro comunitário. Ele não é um livro... Está dando para ouvir bem? E aí, tá bom? Ele não é um livro solto, ele não é um livro que fala sobre temas como ser discípulo, mas ele é um livro que explica como a gente deve se portar entre a gente. E olha que legal, o livro de Tito não foi escrito por Tito, o livro de Tito foi escrito por Paulo, o livro de Tito foi escrito por Paulo para o seu discípulo Tito. Eu não sei a idade dos dois, eu procurei na internet, não sei quantos anos eles tinham, mas eu imagino que Tito devia ter talvez uns 30 anos de idade, mas isso é um chute, tá? Apesar de ser sobrinha do Sérgio, eu não tenho a teologia do Sérgio. Tito não era um homem judeu, ele não veio de uma raiz religiosa, ele é um homem gentil, ele não foi criado na igreja, e acredita-se que ele foi convertido durante uma pregação de Paulo. Não estou acostumada a falar no microfone, vamos lá. E como que aconteceu? Acredita-se que Paulo pregou, o Espírito falou com Tito, ele foi convertido, e eu fico imaginando a cena dele chegar para Paulo e falar, Paulo, eu já recebi, agora eu estou com Jesus, mas eu quero te seguir, eu quero aprender a ser seu discípulo.
E Paulo deve ter falado, tá bom, vamos ver se você aguenta 6 meses na fé, e depois a gente vê. Como a gente pensa das pessoas que vêm nos pedir ajuda? A gente pensa, vamos ver se vai ficar firme na fé, porque eu não quero gastar muito tempo nessa missão. E daí Tito foi se fortalecendo, e Tito é mandado, ele vai para algumas igrejas com Paulo, ele aprende com Paulo um monte de coisa, e Paulo manda então ele para uma nova igreja. E Paulo, quando manda ele, tem vários livros que falam sobre a presença de Tito com Paulo. E acredita-se que ele era o maior companheiro de Paulo, que assim como Timóteo era o discípulo mais novo em formação, que Tito já era o discípulo formado de Paulo. E ele tinha uma característica. Ele era forte nas suas opiniões, então possivelmente era um homem difícil, mais difícil de lidar, porque ele tinha pensamentos muito claros. E ele tinha liderança natural, e ele era firme. E eu fico pensando, galera, muitas vezes na igreja a gente discute sobre liderança, e não estou falando de liderança ali em cima, quem vai ser o pastor, mas a gente aqui embaixo, quem vai liderar um bate-papo, ou quem vai fazer o bate-papo. E Tito, ele não foi levantado pela comunidade, ele tinha uma liderança nele, tá? O que isso significa? Que muitas vezes a gente não tem o cargo, mas a gente tem a liderança. Então, por exemplo, a minha mãe, eu já vi minha mãe liderando as senhoras, e eu já vi minha mãe em casa, não vi ela como, em nenhum momento, como assumindo o cargo de líder. Mas a minha mãe, ela vai andando pelos lugares e vai formando multidão em volta, vocês já perceberam? A gente chama ela de curva de rio, porque a gente quer sair do culto de domingo, e ela fala, é só mais um presentinho, é só mais um beijinho, deixa eu só falar com mais não sei quem. Igual a Gladys. A Gladys é uma pessoa que, se ela não tiver nada, nenhuma obrigação, ela tem obrigação. Porque as pessoas vão conectando com ela para aprender com ela, independente do cargo que ela esteja, ou da posição que ela esteja. Então, na minha opinião, a posição é o de menos. Até porque, vocês são mais velhas, sabem, a vida é assim. A gente está lá em cima, está tudo dando certo, daí a gente despenca. Daí a gente anda anos aqui embaixo, daí a vida dá uma melhorinha. Daí você fala, nossa, que alegria, eu não estou mais no buraco. Daí a vida dá uma boa melhora, mas na subida da melhora você já sabe, daqui a pouco vem bomba, deixa eu me preparar que vai cair. E a vida é assim, então não importa quando você está lá em cima de liderança, aqui embaixo, se você é reconhecido, se você não é reconhecido. Tem épocas da vida que a gente tem muito dinheiro, ou o suficiente. Tem épocas da vida que você olha para a sua conta e fala, Deus, eu vou dividir o azeite e a farinha e me preparar para morrer. E galera, não é porque alguns têm uma situação um pouco melhor de vida, que a vida não leva pelos mesmos caminhos. Talvez um tenha um convênio médico melhor, mas de todo o meu coração, quando chega um câncer, eu nunca vi diferença. Eu vi ter uns exames mais rápidos, mas o câncer terminal, a pessoa está indo embora. Eu vi alguns terem doenças que conseguem tratar com uma situação melhor de dinheiro, mas doenças graves, você pode ser milionário, não é aquilo que vai te tirar da morte ou vai te tirar da doença. Da mesma forma que a hora que o sofrimento chega, e só de pensar me dá vontade de chorar, como de perder um pai ou uma mãe. E daí eu penso, me arrepia perder qualquer uma das duas. Eu tenho 2 mães, um dia vocês vão entender. Tenho uma mãe de sangue e uma mãe de criação, que enquanto minha mãe trabalhava, a Tica cuidava de mim. A Tica está na família há 39 anos, eu tenho 36. Então, quando eu nasci, ela já estava lá. Para mim, assim, tira tudo que eu tenho, mas deixa minha mãe, meu pai, a Tica, minha família e a Bituquinha lá viva. Tá?
Na hora que a gente tem que perder um parente, a gente pode ser miserável ou milionário. A dor de perder alguém é enorme. A hora que a gente perde um companheiro, eu não vou, por hora, não sei o que é isso, mas quando eu vejo pessoas perdendo o seu cônjuge, a dor, você pode ser milionário ou muito pobre, a dor é a mesma. A hora que nasce um filho com um defeito, e ele pode ser físico, cognitivo, e você olha e fala, e agora? Como que eu vou enfrentar a vida? A dor é a mesma. Tenho convivido com pessoas que têm filhos com cognição complicada, que têm muita grana, que eles frequentam os melhores médicos, as melhores escolas, mas o moleque continua passando pelo mesmo preconceito que o filho de alguém que está numa favela passaria. Porque a vida vai bater em todo mundo. E Tito é chamado para ir para a igreja da Macedônia com uma missão bem fácil. Ele ia para uma igreja onde as pessoas estavam céticas, perdendo a fé e voltando para a vida antiga. Esse era o lugar da igreja que ele estava indo. Então imagina que a gente está indo conversar com aquela pessoa que você fala assim, calma, vai dar certo, o sofrimento é passageiro. A pessoa vira e fala, duvido. Vocês já estiveram perto de alguém assim? Como é que você está hoje? Estou péssima, tudo dói, eu não suporto mais a vida. Aquele imprestável do meu marido. Amiga, não fala assim, vocês estão juntos há tantos anos. Mas é verdade, eu aguento esse traste há todos esses anos. Vocês já estiveram perto da pessoa que perdeu a fé e a esperança e não vem nenhuma frase positiva? Tito é mandado para essa igreja. E a missão dele era simples, era levantar presbíteros nessa igreja, numa igreja sem esperança. Uma igreja que estava perdendo a fé. Eu vou ler para vocês os 4 versos que começa o livro de Tito. Tito 1, ele fala assim, eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Paulo falando, eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem, e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião. Por que ele está falando isso? Porque muitos eram judeus e tinham acabado de se converter. Então eles estavam saindo de uma religião completamente diferente do cristianismo. Então vamos lá, qual é a verdade ensinada pela nossa religião? Que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo, e no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa foi a mensagem entregue a mim, e eu anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escreva você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Esta fé que é sua e é minha, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com você. Então ele está falando sobre uma esperança que é baseada na vida eterna. E essa esperança não é aqui. E essa é uma verdade que a gente tem que lembrar todos os dias. Todos os dias, porque a gente assiste noticiário, e a gente tem que olhar o noticiário e pensar, é baseado na esperança. Porque a esperança desse mundo está meio comprometida, tá? A esperança da nossa aposentadoria está comprometida. Da continuidade do salário de quem está aposentado. E aí, vai cortar o SUS ou não vai cortar o SUS? Vai ter escola? Tudo isso, se a gente vai ouvindo e vivendo, a nossa esperança vai embora. Se a gente acorda e liga o Datena, a nossa esperança vai embora. Por quê? Porque esse mundo não traz muita esperança, na verdade. Se a gente ficar preso no dia a dia, no acontecimento de ver filho sofrendo, de ver sobrinho sofrendo, de ver uma vida ser construída, tem um monte de coisa que a gente olha e fala, opa, tá difícil.
Eu olho as minhas sobrinhas e eu penso, puxa, 4 anos, quanto ainda vai viver? E eu fico olhando, quanto ainda vai bater a cabeça para mudar a personalidade? E Paulo está falando, Tito, a gente tem que basear nessa esperança, porque o resto está desmontando. E não tem como, o resto vai desmontar. E eu conto mais, a igreja vai desmontar sempre, e vai montar e a gente vai correr atrás. E vão cair os nossos melhores amigos, e os nossos melhores amigos vão voltar. Só que daí eles voltam parecendo que eles estavam melhor do que antes. E a gente que está aqui apanhando parece que está pior que eles. Daí dá um tempo, aquele casal maravilhoso que você acreditava 100%, se separa, e ele é referência. E aí? E daí seus filhos que miravam nele entram em crise. E essa vai ser a história da igreja. Eu detesto contar para vocês, mas daqui para frente, até a gente chegar no céu, a história é de desesperança aqui e esperança lá. Porque a desesperança faz parte da vida. A gente vai sucumbir. Irmãos nossos vão ter depressão. Irmãos nossos vão cair em vícios. Irmãos nossos vão cair em adultério. Irmãos nossos vão perder o ânimo da vida. E cabe a cada um de nós reconstruir essas pessoas. E vice-versa. E assim a gente vai andando até o céu. E quando Paulo escreve para Tito, ele faz para mim o que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, pensando em igreja, que é o capítulo 2, quando ele fala, agora que a gente já sabe que a nossa esperança é Cristo, e a gente vai colocar esse assunto um pouco do lado, vamos entrar para o nosso assunto, que é a igreja. E eu fico pensando, toda vez que fala, vamos falar sobre a igreja, dá uns... Cada um tem a sua opinião, cada um vem de um fundo diferente. Tem pessoas que foram altamente mimadas, como eu, que não tive tanta dificuldade financeira. Teve outros que vieram de um grau de muita dificuldade. E daí começa, quem está num grau pensa de uma forma, quem está no outro pensa de outro. Quem tem 30 anos na fé, teve experiências que muitas delas não funcionam mais, mas sonha com o dia que vai voltar. E começa o que meu pai chama de angu de caroço. E o ser humano tem uma necessidade, que é, o ser humano acha que ele tem que ser ouvido e compreendido de qualquer forma. Como se a minha opinião fosse mais importante que a opinião do outro. E a gente tem tanta arrogância que a gente ouve e fala coisas do tipo, mas eu estou aqui há 30 anos, eles têm que me ouvir. Mas eu venho de uma família da igreja, eles têm que me ouvir. E o que eu acho engraçado dessas máximas é que a gente passa para as pessoas o que quem tem que ouvir é Deus. Então a gente começa a achar que procurar o Edson, o Marcelo, o Héctor e tarará, para falar das coisas que estão dando errado, como se ele tivesse a força de mudar as pessoas para fazerem o que é certo. E eu fico pensando, quem aqui é mãe? Levanta a mão quem é mãe. Me conta um negócio. Todas vocês conseguiram que seus filhos se tornassem exatamente o que vocês queriam? Levanta a mão quem já se frustrou com o filho. Agora, pensem na coisa que seu filho faz que você menos gosta. Você conseguiu mudar o seu filho nisso? Agora me conta, como que qualquer um desses homens, que não tem nenhuma relação de sangue, vai conseguir mudar as pessoas? Ó, eu vou contar um defeito meu. Eu sou um pouco bagunçada. Um pouco. É. E desde que eu me conheço por gente, minha mãe fala assim, recolhe a roupa do banheiro. Recolhe a roupa do banheiro. Eu não consigo sistematizar que eu preciso sair do banho e recolher as coisas do banheiro.
Até porque eu 90% do tempo estou pensando em coisas que eu tenho que resolver. Eu vou falar que uns 30 anos que minha mãe faz isso. Se ela não consegue me mudar, o problema não está nela. O problema está em mim. Mas a gente não consegue mudar os outros. E isso foi o que mais me frustrou na igreja. Por muitos anos eu pensava, mas por que a pessoa não muda? Ela não muda porque ela não muda. E a gente não tem como explicar a pessoa. E a pessoa pensa da Denise, por que a Denise não muda? Eu não mudo porque eu não mudo. E daí, esse caminho entre ser uma coisa e mudar é um caminho longo. E é um caminho que exige Deus, vontade da pessoa. E daí, se você falar para uma pessoa que ela não quer mudar, não perca a sua palavra. Ela não vai mudar, ela não quer. Eu não tenho como forçar o outro a mudar o que ele não quer. Se nem o Pedro, de 4 anos, que eu sou a referência, que me ama, que eu consigo fazer ele ouvir 10 minutos de uma história que ele já ouviu com 4 anos de idade, quanto mais uns burros velhos, gente, a gente não vai mudar. Mas tem uma terceira coisa, que foi o enfatizado por Tito, porque Deus é Deus, nós é nossa responsabilidade. Mas a terceira coisa é o papel da igreja na mudança das pessoas. E eu vou ler inteiro aqui, o capítulo 2, ele começa assim, Paulo falando para Tito, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Agora vai falar com os homens mais velhos. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Por quê? Porque são esses homens que estavam sendo preparados para se tornar presbíteros. Então, eles iriam liderar. E a igreja precisava deles, dessas características. E daí ele entra na gente. Enquanto está falando dos homens, a gente gosta, né? Agora vamos falar de nós. Aconselhe também as mais idosas. Então, ele está falando para mulheres bem mais velhas, a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Agora vem o desafio. Ah, mas eu sou dedicada. Que elas não sejam caluniadoras. O que é caluniador? É falar mal, e a gente adora. Essa é a parte que a gente mais gosta do pecado. Encontrou uma pessoinha, a gente já pensa, você não sabe o que me aconteceu. Sabe aquela irmã lá da Zona Sul? Eu gosto dela, o que eu vou falar não interfere no que eu sinto por ela. Mas ela fez isso, ela fez aquilo. E a gente adora dar uma alfinetadinha, que com o tempo vai virando um maço de alfinete, que com o tempo vai influenciando e machucando as pessoas. E machuca a igreja de tal forma que a gente para de acreditar uma nas outras. Porque a gente já ouviu tanto que a gente olha e fala, não sei não. Que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho. E daí vem que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. Então isso para mulheres casadas. A serem prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então não é uma mensagem leve, parece bonito, né? Ah, agora eu sou mais velha, eu vou botar todo mundo aqui, ó, me respeita, me ouve, eu vou colocar no lugar de moral, e é o que muitas vezes eu quero falar com os meus alunos. Vocês me ouvem porque eu sou a professora. Mas peraí, o outro também é ser humano. E eu tenho que entrar na relação para ensinar a ser prudente. E o que é uma mulher prudente? É uma mulher que pensa antes de falar, que não sai fazendo as coisas atropeladamente, que vai pensar no futuro. É aquela mulher que tem, sabe, na cozinha, a caixinha de biscoito, que todo centavo que sobra ela vai colocando lá, porque o dia que não tiver o pão, ela é prudente para tirar de lá. Quem é prudente é aquele que guarda para o futuro. E aqui a gente não está falando só de dinheiro,
mas a gente pode pensar sobre guardar os ensinamentos de Deus, transmitir isso para as mulheres mais novas, quando chegarem lá na frente, saberem viver. A serem puras. E puras, meninas, tem assuntos que não é para vocês falarem com os mais novos e solteiros. Tem assuntos que são assuntos só de casadas. E não é para ficar dando risadinha de piada impura, essas coisas. Nem você e nem de alguma forma influenciar as pessoas a rirem em volta. Porque isso é pureza. E daí, é uma das coisas que eu acho engraçado, tendo crescido no meio das senhoras, e minha mãe é um assunto que ela não gosta de falar, então tudo que é sexo, sexualidade e tal, não chega perto da minha mãe para contar. Mas tem uma coisa que, assim, eu sempre cresci entre senhoras e elas não percebiam que tinha criança ou adolescente em volta e contavam casos delas. E contavam de se masturbar, de pensamento impuro, e eu sabia tudo, porque eu estava perto. Então, ser prudente é também entender que crianças estão ouvindo, seus filhos estão ouvindo, adolescentes. Então, assim, muitas e muitas vezes eu tenho visto pessoas casadas mais velhas fazendo piadinha na frente dos outros. Isso não é bíblico, isso é impureza. E isso está influenciando outras pessoas. O que é do casal, não é para ficar brincando. E não é para ficar brincando com coisas de pureza que podem machucar irmãos na fé. O que eu tenho visto dentro da igreja de irmãos zoando com outro, hoje você está afeminado, hein? Zoando de sexualidade. Mas vocês sabem me falar quantas pessoas aqui dentro de fato lutam com isso? Como você se sentiria? E eu posso falar, eu era obesa, então vou falar de um outro lado. Coisa que mais me machucava era vir no culto e o líder sempre tentando ser engraçado, subir para pregar e falava assim, porque quando eu casei eu era magrinho, agora como eu estou gordo, olha a minha pança, mas agora eu estou entrando no ritmo de novo. Não é legal, você está machucando pessoas. Não é legal falar das roupas das pessoas, de afeminado, de não sei o quê, porque isso é uma luta aqui dentro. Então, quando pessoas que lutam veem essas brincadeiras, elas se sentem mais afastadas do que propensas a estar com Deus. Então, é isso que Paulo está ensinando Tito a ensinar para a igreja, que o papel dos mais velhos é de sobriedade, é de seriedade. Aqui não é um lugar de piada, aqui é um lugar de um construir o outro no caminho do Senhor. E ele fala assim, boas donas de casa. Eita mesmo. Por que eu falo isso? Tem um monte de irmã dos solteiros que não sabe fazer uma faxina. Tem um monte que não sabe cozinhar nada. Será que não é um bom momento da gente unir forças? As irmãs solteiras vão trocar e as mais velhas vão ensinar. Por que a gente não troca? Tá bom, vamos combinar. Sábado à noite eu fico com o seu filho que você está precisando de uma ajuda. Mas durante o dia você me ensina a fazer o feijão, o arroz, tal, que eu não consigo fazer. Será que não é um momento dessas trocas? E daí tem uma parte que eu não entendo, eu só vou ler aqui. Fala, obedientes ao marido, isso vocês que se entendam, que eu não sei não. Agora a finalidade, e a finalidade é a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Porque a gente não pode, as pessoas têm que sair do culto pensando, eu vi Deus nessa igreja. Não sair do culto pensando, aquela piada me machucou, aquele comentário mal colocado. Você viu a preguiça daquela irmã que dormiu metade do culto e conversou? As pessoas têm que sair daqui olhando e falando, não, isso daqui é uma família baseada em Deus. A gente está aqui juntos para chegar no céu. A gente não está aqui para passar um tempo aos domingos, né? E não é assim, a gente não está aqui para ouvir a mensagem e ir embora. A gente está aqui para construir juntas. E a gente leva a chapuletada, a gente ajuda, mas nós vamos todo mundo junto, e vamos subir no morro, e vamos chegando lá. Daí,
Paulo fala, agora vamos falar dos mais jovens, só para vocês saberem que a bronca não é só com a gente. Fala assim, aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo, ele está falando para o líder maior, que era Tito. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas, que ninguém possa criticá-lo, e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos, e daí eu não consigo imaginar o que é ser escravo, deve ser muito difícil, obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem de quem? Da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Então, Deus revelou a graça dele para que todos nós sejamos salvos. E, ao mesmo tempo, nós não podemos atrapalhar a salvação de todos. Nós fomos feitos para conduzir juntos as pessoas ao céu. E não para ficar botando o pé, para elas caírem, né? Essa graça nos ensina a não abandonarmos, a abandonarmos a descrença, a falta de fé, e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo pertencente somente a Ele, que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os ouvintes, e que ninguém despreze você. Eu quis trazer essa mensagem porque o que eu sinto, e eu vejo em várias conversas, é que a gente vai envelhecendo e a gente acha que as nossas funções vão diminuindo espiritualmente. Então, quando eu tinha 20, eu conseguia convidar mais, eu conseguia me deslocar mais, eu conseguia. Com 30, um pouco menos, com 40 menos. A verdade é que a Escritura mostra que Deus só está deslocando a sua função. A sua função física vai diminuindo, porque isso faz parte da vida, mas a sua função de maturidade e de ser, dentro da igreja, a pessoa que vai ensinar, vai aumentando. E o ensino não é só você receber a pessoa na sua casa, porque se for assim, minha mãe já está no céu. Eu estou tranquila que a velhinha eu vou encontrar lá. Porque minha casa parece sucursal, cada dia tem uma. Mas não é esse ensino, é o ensino com a sua vida. O que é o ensino com a sua vida? É as pessoas olharem e falarem, nossa, estou com falta de fé, eu tenho que conversar com a dona Júlia, tá? Eu estou com falta de alegria, nossa, é que não está mais entre nós, a dona Anita falou falta de alegria, a gente pensava, vou lá para a Nitona dar um abraço e dar aquele ânimo. Estou com um problema com meu marido, vou procurar a Elisa que ela vai ficar do meu lado o tempo inteiro. Estou vendo um pai de adolescente sofrendo com adolescente. Eu vou sentar com ele e contar como foi minha vida com meu filho adolescente que hoje é discípulo. É muito mais da gente compartilhar e ensinar do que da coisa física. Mas a gente só pode ter isso se vocês se olharem no espelho e terem a certeza que esse é o papel de vocês. Porque se vocês se olharem e acharem que o papel é sobreviver até o dia que o Senhor chamar, vocês vão para o céu, não tenho dúvida. Mas vocês deixaram de construir um monte de coisa legal e boa para a igreja que vai ficar. Vocês deixaram de construir para as gerações de vocês que estão vindo aí. Então, assim, o que eu quero da minha mensagem é deixar
vocês têm uma grande responsabilidade. Só que essa grande responsabilidade só é possível porque Deus tem dado a grande dádiva de envelhecer. Se vocês não envelhecessem, a dádiva de ensinar, e daí vocês têm idade de ensinar todas as demais gerações, inclusive quem está em liderança, que muitas vezes você precisa falar, meu filho, vem cá, vamos bater um papo? Deixa eu te dar um ânimo. Se vocês não se olharem nessa dupla que é responsabilidade com a bênção de Deus de envelhecer, nunca a escritura de Tito vai se tornar concreta. E quando as escrituras não vão se tornando concreta, o nome de Deus não é disseminado e cresce entre nós. Então a nossa responsa sempre, eu vou ser um exemplo para que Deus seja exaltado. Eu vou crescer com a idade e maturidade e o ensino, para quê? Para que o meu Senhor seja exaltado, para que tenha valido a pena todo esse caminhar como discípulo até o céu. E é isso. Vamos orar para terminar? Deus Pai, muito obrigada por mais um dia, obrigado porque esquentou, porque estava muito frio. Ontem a gente orou muito pelas senhoras que estavam vindo, principalmente da Zona Sul e Zona Leste, são muito longe, Deus, para que esquentasse um pouco, para que não fosse tão danoso. E nós queremos agradecer, Pai, que o Senhor foi fiel, até um solzinho está saindo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos permite refletir sobre a sua Bíblia, refletir sobre sua mensagem e praticá-la. Assim, Deus, sempre foi o seu desejo, que a gente aprenda e pratique. Eu te peço, Deus, que hoje a gente saia animada para dar o melhor para as pessoas, que a gente saia animada para ser exemplo, e que a gente sempre pense, Pai, e o Senhor sabe o quanto eu tenho conversado sobre isso, na nossa responsabilidade, Pai, na igreja e principalmente durante os cultos e as igrejas em casa, Pai. Que da nossa boca saia essa responsabilidade e essa seriedade, Pai, em ensinar as pessoas a serem puras, santas, sóbrias e prudentes no caminho do Senhor. Muito obrigado por tudo e é em nome do seu Filho amado que eu te oro grata, Deus. Amém.